Então, pessoal, na aula passada, a gente estava fazendo o seguinte exemplo, né? A gente estava falando sobre independência de variáveis aleatórias, né? E sobre distribuição conjunta. Aí a gente viu que tinha duas variáveis, né, que a gente estava olhando, que era a idade e a presença ou não de aberração. Essa aberração genética, né? Então, a gente viu que na parte interna da tabela, ela contém as probabilidades associadas à interseção. Então, por exemplo, 0,03 é a probabilidade associada à faixa etária de 35 a 40 anos e, ao mesmo tempo, né, a criança nasce com a presença da aberração genética. Né? Então, seria 0,03 essa probabilidade. Tá? Então, a gente viu, né, que a parte interna da tabela contém essa informação da interseção entre as duas variáveis e que a parte externa, né, a parte marginal da tabela, contém as probabilidades marginais, né, que a gente diz, que dizem respeito a uma variável apenas. Então, aqui, a probabilidade de 0,48 se refere a essa faixa de idade. E a probabilidade de 0,04 se refere à probabilidade de aberração estar presente em uma dessas duas faixas etárias. Tá? E aí a gente fez a conta na aula passada, né? A gente viu que a probabilidade da idade estar na faixa de 35 a 40 vezes, né, que é essa probabilidade aqui, vezes a probabilidade da aberração estar presente, que era 0,04, né, a gente viu que esse produto era diferente da probabilidade da interseção da idade ser 35 a 40 com a aberração estar presente. Era diferente dessa probabilidade aqui, que é igual a 0,03. Então, como eu encontrei, né, dois eventos, o primeiro deles envolvendo só a variável idade e o segundo evento envolvendo só a presença de aberração, e esses dois eventos, né, não são independentes, isso quer dizer que as variáveis aleatórias, idade e a presença da aberração não são independentes, ou seja, a idade altera a chance, a idade com que a mãe tem o filho, né, parece ter relação com a probabilidade da aberração estar presente, né, da aberração genética estar presente. Tá? Então, como consequência, as variáveis são dependentes. Né? Então, isso aí ajuda a gente a ver se parece existir relação ou não, né, entre a presença da aberração genética com a idade. Então, isso se reflete no fato de serem variáveis dependentes, tá? De acordo com essa tabela que está colocada aqui. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nessa recapitulação aí? Não, você tá tranquilo. Tá? Beleza. Bom, pessoal, existe um pequeno porém, né, quando a gente está olhando para isso do ponto de vista prático. A gente vai comentar isso mais lá para frente, quando a gente for de fato interpretar isso, né, como de fato uma amostra, né, do que a gente tem. Tá? Aqui a gente está vendo como se essa tabela representasse as probabilidades teóricas, tá? De que probabilidades teóricas de algumas coisas, né? De que dentre idades, né, dentre mães com idades acima de 35, que são essas duas classes, né, eu estou assumindo implicitamente que
48% da população de mães, né, ou de gestantes, né, acima de 35 anos, 48% tem a idade de 35 e 40 anos, na população inteira. Aqui eu também estou supondo que na população inteira, o restante, né, que é 52%, está acima dos 40 anos. Também estou supondo que na população inteira existem 4%, né, de crianças que nasceram de mães com idades acima de 35 anos, e que 4% tem essa aberração presente, e assim sucessivamente. Tá? É uma hipótese, pessoal, que não é uma situação que não é nem um pouco realista, né? Porque eu estou dizendo, e essa análise que a gente fez, ela só vale, por enquanto, né, pelo que a gente já viu, ela só vale se essas probabilidades correspondem, né, se elas corresponderem à população, de fato, né, a toda a população de mães acima de 35 anos e a toda a população de bebês, né, que nascem dessas mães e que podem ter a aberração genética presente ou não. Tá? Se eu encaro isso como eu deveria encarar, né, de fato, como uma amostra, essa análise de simplesmente comparar essas probabilidades, né, não vai funcionar, tá? Porque se eu encaro isso como uma amostra, é praticamente certo, se eu tenho uma amostra, é praticamente certo que vai existir uma casela dessas daqui que vai satisfazer essa condição, né, de que o produto não é a probabilidade da interseção. Né? E aí a variável vai acusar que existe dependência entre as variáveis. Mas isso pode vir só como uma mera aleatoriedade. Tá? Pode vir só como uma aleatoriedade mesmo. Né? Então, só pelo processo de amostragem. Mas isso vai ficar um pouco mais claro lá na frente, quando a gente falar de teste, né? Porque a gente não está testando de fato, né, essa afirmação. Mas a gente vai fazer isso mais adiante. Mas em algum momento a gente teria que fazer essa tabela, porque eu tô com alguma dificuldade de entender como eu faria isso. Pois é. Se você tiver que fazer uma tabela dessas, o que você precisa fazer é olhar a ocorrência, né? Então, o que eu faria? Primeiro, eu só conseguiria fazer uma tabela dessa com base numa amostra. Né? Na população inteira é muito difícil. Eu teria que saber qual é a proporção de vezes em que nasce alguém com essa aberração genética, né? Quando essa pessoa vem de mães acima de 35 anos. Eu precisaria saber exatamente essa probabilidade. E a gente não conhece isso na vida real. Então, como é que você pode fazer na vida real? Né? Você pode fazer um estudo, onde você olha um determinado número de mães nessa faixa etária e um determinado número de mães nessa daqui. Então, se você tiver, por exemplo, 100 mães, né, 100 pessoas, né, investigadas no estudo, você teria observado aqui 48 delas com idade abaixo de 40 anos e maior do que 35 e 52 com idade superior a 40 anos. Né? E aí você teria que ver, quando a criança nasce, né, e você teria que começar a contar aqui, né, quando a criança nasceu de uma mãe com essa faixa etária, nasceu com a aberração ou sem aberração genética. E aí você vai contando, entende? Então você vai contando aqui. Nesse caso, se forem 100 observações, né, aqui fica sendo, é como se eu tivesse observado 3 crianças apenas, né, com a aberração genética, aqui uma criança só, aqui 45 e aqui 51. Então eu vou olhar, né, em cada classe dessas, né, quantas observações caíram lá, né, quantas crianças não tiveram aberração quando elas vieram de mães com idade entre 35 e 40 anos. Né? Quantos não tiveram entre mães de 40
com idade acima de 40 anos. E aí eu anotaria esses números e tiraria a proporção, né? Quando eu somar tudo isso aqui, vai dar 100. Esse, mais esse, mais esse, mais esse. Dá 100, que eu estou supondo, né? Que o meu N, que é o tamanho da nota, é igual a 100. E assim eu começo, né? Eu consigo ver cada uma dessas probabilidades, cada uma dessas frequências, transformo em probabilidade e depois eu posso obter assim as marginais, né? Daqui são 4%, daqui 96%, tá? E aí eu consigo preencher a tabela. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tá. Então, o que acontece é isso, né? Eu consigo fazer isso se eu trato como uma amostra, mas se for na população inteira, é muito difícil conhecer essas proporções, né? Para não dizer que é impossível, né? Então, assim, o que eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal, por enquanto, do ponto de vista teórico, tá? Se você sabe que essas são as probabilidades conjuntas, o objetivo é saber se as variáveis idade e a presença ou não da aberração genética são variáveis dependentes ou independentes, né? Se falhar para pelo menos uma casela, né, falha essa comparação do produto, né, ser igual à probabilidade da interseção, eu já sei que são dependentes. Tá? E aí, mais lá para frente, quando a gente encarar isso como uma tabela que vem a partir de uma amostra e tal, que é a forma correta de fazer, do ponto de vista prático, a gente vai ver que a gente não pode ser tão rigoroso assim. Né? A gente precisa de uma outra forma de determinar se as variáveis são dependentes ou não, porque existe uma questão amostral ainda. Tá? Mas, enfim, eu queria só deixar claro a ideia, né, de independência entre variáveis aleatórias. Né? O que ela significa? Significa qualquer evento envolvendo apenas a primeira variável aleatória é independente de qualquer outro evento que envolva apenas a segunda variável aleatória, né? Que eles separaram multiplicando. Então, se eu só vou ter variáveis independentes quando isso acontecer. Para qualquer evento que só depende de x, né, esse evento vai ser independente de qualquer outro evento que só dependa de y. Tá vendo? Então, essa é a condição para a independência. Isso é importante porque, né? Bom, por várias razões. A primeira está mais ou menos ilustrada nesse exemplo, que é você pode estar interessado em saber se uma variável influencia em outra, e aqui nesse caso a nossa conclusão seria que sim, né? A idade afeta a probabilidade da aberração genética estar presente ou não na criança quando ela nasce. E outra utilidade, né, de você olhar para a independência é na obtenção da distribuição de somas de variáveis aleatórias. E somas de variáveis aleatórias aparecem com bastante frequência. Né? Se a gente for, uma vez que a gente começa a olhar com calma algumas variáveis com as quais a gente precisa lidar, a gente percebe que muito frequentemente aparecem somas, né, e médias de variáveis aleatórias aí na vida. Então, para a gente saber as distribuições, a distribuição de probabilidade de somas de variáveis aleatórias, né, é importante a gente saber se essas variáveis são dependentes ou independentes. Tá? Por quê? Porque quando a gente tem independência entre variáveis aleatórias, é mais fácil de saber, né, a distribuição da soma. Se a gente não tem independência, em geral é muito difícil saber a distribuição da soma das variáveis aleatórias. Tá? Em geral, depende, né, em casos muito particulares, às vezes é até fácil. Mas na vida real, né, se existe dependência entre variáveis aleatórias, você está somando essas variáveis aleatórias que são dependentes, né, vai ser mais difícil, em geral, saber qual é a distribuição da soma.
né? Bom, por exemplo, né, e aí vamos pensar aqui só em alguns casos, né, onde essas somas de variáveis aleatórias aparecem, onde elas podem aparecer. Bom, primeiro, se você faz a média de várias observações no mesmo experimento, aparece a soma, né? Porque a média, que eu vou denotar por x barra, você pega a soma, né, de n variáveis aleatórias e divide por n, né? Se você prefere enxergar dessa forma, a gente pode escrever assim: x1 mais x2 mais x3, blá blá blá, mais xn, dividido por n. Isso é a média, né, que a gente chama de média aritmética, né, ou média amostral, das variáveis x1 até xn. E aqui aparece a soma, né, dessas tais variáveis. Tá? Então, como é que em que contexto isso pode aparecer? Né? Não, pode aparecer no contexto, digamos, eu esteja interessado em saber qual foi a média das notas de vocês na lista 2, digamos. Então, o x1 é a nota do primeiro aluno, o x2 é a nota do segundo aluno, o xn é a nota do nésimo aluno. Né? Aí somo todo mundo e divido por n. Tá? Aí, pessoal, como, né, o x1 é aleatório, o x2 é aleatório, o xn é aleatório, né? Eu não estou dizendo que a nota de vocês necessariamente é aleatória, né? Depois que vocês fazem a prova, a nota de vocês é aquela nota que saiu, não tem mais aleatoriedade. Mas o que eu digo é que se eu pensar em uma repetição, né, de que essa disciplina é dada todo semestre, né, e aí cada aluno, eu não conheço, né, quem é o aluno 1, quem é o aluno 2, quem é o aluno 3, tendo um histórico, né, de vezes em que eu dou essas listas, eu posso ter uma ideia, mais ou menos, né, de qual é, em média, a nota que os alunos costumam tirar e qual é o grau de variabilidade nessas notas. Aí, nesse sentido, eu posso tratar cada uma dessas notas como sendo uma quantidade aleatória. Tá? Mas aí é claro que uma vez que vocês fazem a prova, cada uma dessas variáveis já assume um valor numérico e tudo mais. Tá? Mas o que eu quero dizer é que se eu assumo que existe uma variabilidade em torno da nota de cada aluno, né, na lista 1, digamos, a média também vai ter um comportamento aleatório. Por quê? Porque ela é formada por coisas aleatórias. Então, o x1, se eu supuser que o x1 é aleatório, o xn também é aleatório, todos os x são aleatórios, a média também vai ser aleatória. Tá? Bom, se a média vai ser aleatória, é porque ela tem uma distribuição de probabilidade. Né? E a questão é, como eu sei que distribuição de probabilidade é essa? É isso que a gente vai fazer no restante da aula de hoje. Quando você quantifica efeitos cumulativos também, né? Isso também entra em conta. Por exemplo, você pode estar interessado em saber qual é a soma dos efeitos, né, de um determinado, digamos, né, de um determinado medicamento no controle da sua temperatura corporal, digamos assim. Né? Então você tem lá uma série, sei lá, que você está doente e toma 3 medicamentos, né? Um é para controle da temperatura e os outros 2 fazem outra coisa, né? Servem para outro tipo de coisa. Mas será que conjuntamente, né, o fato de eu estar administrando mais de uma medicação pode alterar o efeito na redução de temperatura do corpo da pessoa? Não sei. Mas aí cada variável anotaria o efeito sobre a mudança de temperatura corporal da pessoa. E aí a gente estaria interessado em saber qual é o efeito cumulativo, o efeito acumulado, né, da administração desse medicamento. Tá? Enfim, isso pode representar pode ser representado, né, em vários contextos, né, essa questão dos efeitos cumulativos. Bom, e vamos lá, e do ponto de vista mais prático, né, o que acontece? É que a gente vai estar interessado em saber a distribuição dessa soma aqui, do SM. Mas, em geral, não é fácil obter isso, mesmo que você saiba a distribuição do x. Tá?
de cada um dos x. Por exemplo, um exemplo que é relativamente bem simples. Se você pega uma variável aleatória x1 com distribuição binomial, que ela tem o seu próprio n e tem o seu próprio p1, e uma outra variável aleatória x2 binomial, mas com n2 diferente de n1 potencialmente, e um p2, e p2 certamente diferente de p1. Quando você soma x1 mais x2, qual é a distribuição resultante? Né? Mesmo se o x1 e o x2 forem independentes, a gente não sabe, né? Não vai ser binomial. Não vai ser binomial, vai ser uma outra coisa. Né? Então, assim, a gente só sabe a distribuição da soma de variáveis aleatórias em casos bastante particulares. E é isso que a gente vai comentar no restante da aula. Em quais casos a gente, sabendo a distribuição do xis, a gente consegue saber a distribuição da soma. Então é isso que a gente vai falar um pouco no restante aí dessa aula de hoje. Tá? Bom, pessoal, então a gente tem o seguinte, né? O que a gente quer fazer é descobrir a distribuição da soma. Né? Então vou colocar aqui o SN é x1 mais blá blá até xn. Né? Então, vou definir essas variáveis aleatórias. Aqui, eu estou supondo constantes reais A1 até a n. Esse A1 até a n são números, tá? E para ser o mais geral possível, eu estou chamando de A1 até a n. Eu sei que são números constantes. Por exemplo, A1 pode ser igual a 1, o AN pode ser igual a 3. Né? Então, tem um monte de números aqui. E aí eu estou calculando o valor esperado e a variância da soma, né, de cada xi multiplicado por esses números. Tá? Aqui eu deixei de forma muito geral, mas eu não quero trabalhar com uma coisa tão geral assim. Então, eu vou fazer tudo com base nisso, né, chamando só da soma. Então, como eu estou encarando isso como uma soma, é como se todos os AIs fossem iguais a 1, nesse slide aqui. E se todos os AIs forem iguais a 1, eles meio que somem daqui, não é verdade? Se todos os AIs forem iguais a 1, vai dar 1 vezes xi, que é xi, e aí some. Né? Então aqui eu vou tratar os AIs como se fossem todos iguais a 1. E aqui também. Então, o que a gente quer saber? Eu comentei com vocês que é difícil saber a distribuição de SN. Mas a gente pode se perguntar características sobre SN. Né? Por exemplo, quem é o valor esperado de SN? Lembrando, SN também é aleatório, né? Porque depende de coisas que são aleatórias. O x1 e o xn, o x2, o x3 e assim sucessivamente, são todos aleatórios, SN também é aleatório. Se SN é aleatório, ele tem um valor esperado, a menos que seja uma daquelas variáveis esquisitas que a gente comentou na aula passada, que o valor esperado é infinito ou não existe, né? Mas esse quase nunca vai ser o caso. Então vamos lá. Se esses caras são aleatórios, SN é aleatório, então SN deve ter um valor esperado. E quem seria o valor esperado de SN? Bom, se eu substituir o SN pelo que ele representa, que é essa soma, a gente já viu, né, que a gente consegue decompor o valor esperado da soma como a soma dos valores esperados. Então, isso aqui vai dar E de x1 mais E de x2 mais E de x3 e assim sucessivamente até E de xn. Certo? A gente já viu essa propriedade. Se eu tenho uma soma dentro do valor esperado, eu posso distribuir o valor esperado para cada termo. Né? Vai ficar E de x1, E de x2 até E de xn. Tá? Bom, então é isso que está sendo representado aqui. Só que aqui eu botei a representação com um somatório em cima. Dá para ver. E da soma do x representa essa parte. E a soma do lado de fora do valor esperado representa essa parte aqui. Tá? Então, o valor esperado da soma é fácil. É só eu pegar
cada valor esperado, né, de cada uma dessas e somar. E a variância também, né? A variância de Sn é a variância de x1 mais blá 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 até xn. Bom, se as variáveis são independentes, então a variância da soma, né, vai ser a soma das variâncias também. Tá? Essa é uma outra propriedade que a gente tinha visto, mas essa propriedade só vale, né, vale apenas se x1 até xn forem independentes. Tá? Então, pessoal, aqui entra a importância, né, de verificar se as variáveis são independentes ou não. Para eu poder escrever que a variância de uma soma de variáveis aleatórias é igual à soma das suas variâncias individualmente, isso só vai valer se as variáveis aleatórias forem independentes. Tá? Ou seja, a gente viu que o que a gente comentou é que para saber a distribuição da soma pode ser difícil, né? Mesmo você sabendo a distribuição de cada pedaço, né, de cada variável aleatória, pode ser que não seja fácil saber a distribuição da soma. Mas algumas características específicas, né, da distribuição da soma podem ser fáceis de serem obtidas, por exemplo, o valor esperado e a variância. Tá? Então, um detalhe de que para eu saber a variância, né, eu preciso saber se as variáveis são independentes ou não. Se elas forem independentes, essa é a forma de calcular a variância. Se elas forem dependentes, aí é uma outra forma, tá? Não vale essa decomposição aqui, tem que incluir outros termos, mas fica um pouco mais complexo. Então, pessoal, vamos fazer um exemplo para a gente entender um pouco melhor essa questão, né, de valor esperado da soma, variância da soma, tá? Então, aqui a gente tem o seguinte, né? É um exemplo de uma classe com 300 estudantes, né? E cada estudante tem a probabilidade 1/3 de obter a nota máxima, que é o A. E essa chance, né, dele obter um A independe, né, esse evento, né, dele obter o conceito máximo da disciplina, independe do resultado dos outros alunos. Tá? Então, assim, é uma situação bastante, sei lá, não é tão prática, assim, né? Não acreditar que 1/3, sei lá, numa turma de 300 estudantes, 1/3 deles obtém uma nota A. Isso daí talvez possa ser justificado se você pensar, né, que esse curso foi oferecido várias vezes já, e aí você observa que, em geral, 1/3 dos alunos costuma tirar A, né, nessa disciplina. E aí vamos supor que seja esse o caso, né, que cada aluno tem chance 1/3 de obter a nota A. Eu posso chamar de, digamos, X o número de alunos que recebem a nota A. Então, bom, vamos lá. Eu vou escrever aqui algumas variáveis. Então, eu vou colocar aqui primeiro a variável xi. Né? Vou dizer que xi é igual a 1. Vou pegar aqui. De repente, vamos fazer assim. Xi é 1 ou 0. Xi é igual a 1 se o aluno I obteve nota A. Né? Ou conceito A. Ou 0, caso contrário.
Caso contrário, né, pessoal, representa o quê? Representa que o aluno I não obteve nota A, tá? Então, esse XI, ele está indicando se o aluno teve a nota A ou não. Quando o XI é 1, é que o aluno I obteve a nota A. Quando o XI é 0, é porque o aluno I não obteve a nota A, obteve uma outra nota qualquer, tá? E aqui, pessoal, eu estou dizendo o seguinte, eu estou chamando de X o número de estudantes que recebem a nota A. Então, né, como é que eu represento? Né? Vou colocar aqui só a interpretação do X, né? X é o número de alunos com nota A. Então, como que eu expresso X em função do XI? Né? É só somar todo mundo, concorda? O X fica sendo X1 mais X2 mais e assim sucessivamente até Xn. Não é isso? Por quê? Porque os xi são zeros ou uns, né? Então, quando eu fizer essa soma aqui, vários xis vão ser iguais a zero e vários xis vão ser iguais a 1. E são só esses dois casos. Né? E aí, quando eu fizer a soma, né, essa soma ela vai estar, na verdade, ela vai estar contando quantas vezes eu observei o número 1. E eu só observo o número 1 quando o aluno tira A. Então, se eu fizer, quando eu olho para o x, né, que é resultado dessa soma, essa soma representa a quantidade de alunos que tirou a nota A, em função da nota de cada um dos alunos, né, de cada um dos alunos que estão na turma. Tudo bem? Então, a pergunta da questão é, qual é o valor esperado de x e a variância de x? Né? Ou seja, qual é, se eu calcular o valor esperado de x, isso representa o quê? Né? Isso vai representar o número esperado de alunos com nota A na disciplina, tá? Então, o valor esperado de x ele tem essa interpretação, né? O número esperado de alunos com a nota A nessa disciplina. Então, o valor esperado de x ele vai passar a ser o valor esperado dessa soma. Né? E a gente viu, né, que uma propriedade do valor esperado é que ele sai do somatório. Então, o valor esperado da soma é a soma dos valores esperados de cada parcela. Aí eu preciso saber, né, quem é o valor esperado de cada uma dessas variáveis aí. Aí, para isso, eu tenho que ver quem é a distribuição do xi, né? Ora, o xi só assume valor 1 ou 0, então isso quer dizer que a distribuição de xi é Bernoulli, certo? Então, o xi, como cada xi só pode assumir os valores 0 ou 1, não tem outro jeito, o xi tem que ser Bernoulli. Né? Xi precisa ser Bernoulli. E aí, como o xi tem distribuição Bernoulli, o que eu preciso saber é quem é a probabilidade de sucesso Q, né? Associada ao xi. Bom, o P, pessoal, para eu saber o valor de P, eu tenho que lembrar o que ele significa. O P significa a probabilidade de sucesso na Bernoulli. Né? Então, o P representa a probabilidade de x ser igual a 1. E o que significa x ser igual a 1? Significa que o aluno obtém a nota A e, pelos dados da questão, né, a probabilidade de que um aluno qualquer obtenha a nota A é de 1/3. Então, a probabilidade de x igual a 1 é 1/3, não é isso?
1 terço. Ou seja, o P é 1 terço. Né? Então, quando eu digo que xi tem distribuição Bernoulli P, eu já sei que o valor de P é 1 terço. Então, já posso botar aqui Bernoulli 1 terço. Tá? Bom, pessoal, se isso é verdade, quem é o valor esperado de xi? Né? A gente já viu aqui na aula, né, que o valor esperado de uma variável Bernoulli é a sua probabilidade de sucesso, né? Que no caso é 1 terço. Então, o valor esperado de xi é 1 terço. Tá? Ou seja, cada um desses valores esperados aqui, todos eles vão ser iguais a 1 terço. Né? Então, vai dar 1 terço mais 1 terço mais, assim sucessivamente, mais 1 terço. Tá? E aí, né, quantas vezes vai aparecer 1 terço aqui nessa soma? Vai aparecer n vezes, certo? Porque aqui eu tenho x1 até xn, né, vai aparecer n vezes. N vezes. Então, isso aqui vai ser igual a n vezes 1 terço. Bom, mas quem é n, né? N, na verdade, eu coloquei n aqui desde o início, né, mas eu já poderia ter substituído direto. Se o E de x é o número esperado de alunos que tiram A na disciplina, é porque eu estou somando aqui, né, as indicadoras para todos os alunos. Isso aqui é para o aluno 1, aluno 2, até o aluno N. Então, N é um número de alunos, que no caso, nessa turma, são 300. Então, N é igual a 300, vai dar 300 vezes 1 terço. Né? Meu N é igual a 300, então dá 300 vezes 1 terço, é 100. Tá? Ou seja, no final das contas, eu espero, né, que dessa turma de 100 alunos, de 300 alunos, desculpa, eu espero que 100 deles vão obter a nota máxima A. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Beleza. Isso, bom, e resolvemos a segunda parte do exercício. Né? Se eu quiser saber a variância, né? A variância de x, como é que eu faço? Bom, vai ser bem parecido, né? Vai ser a variância da soma Bom, e eu estou supondo, né, que as notas obtidas pelos alunos são independentes, né, entre si. Então, vai dar a variância de x1 mais a variância de xn. Né? Porque eu estou supondo a independência. Então, sempre tem que lembrar disso. Né? Porque os x's são independentes. Então, vai dar variância de x1 mais variância de x2 e assim sucessivamente. Bom, na Bernoulli, né, o valor esperado de x é p, e aí eu já não sei se vocês vão se lembrar, mas vocês sempre podem voltar lá no slide para poder checar, tá, pessoal? Porque essas fórmulas de valor esperado e variância dependem da distribuição de probabilidade, então é muita coisa. Eu já sei tudo porque, enfim, eu trabalho com isso todo dia. Né? Para vocês é muita coisa, né, para poder ter fresco assim na memória, mas pode sempre voltar lá no slide para poder verificar, tá? A variância de uma variável aleatória Bernoulli é P vezes 1 menos P. Tá? A gente chegou nessa formulazinha em alguma das aulas. Então, quem seria? Né? O P é 1 terço e 1 menos P é 2 terços. Tá?
porque 1 menos P seria 1 menos 1/3, né, que dá 2/3. Então, ao fazer o produto, né, eu vou ter 2 sobre 9, como variância de xi. Então, aqui, cada uma dessas variâncias vai ser igual a 2 sobre 9. Olha, quantas vezes vai aparecer esse fator, né, 2 sobre 9, essa parcela, né, 2 sobre 9? Vai aparecer n vezes. Tá? N vezes. Então, isso aqui dá n vezes 2 sobre 9. O n, a gente já viu lá atrás que é 300, né? Então, vai dar 300 vezes 2 sobre 9. Né? Se eu dividir aqui por 3 e aqui por 3, vai dar 200 dividido por 3. Tá? E se eu quiser isso representado na forma de número decimal, 200 dividido por 3. Dividido por 3. Depois está pensando aqui. 66,6666. Tá? Da dízima periódica. Aqui ele terminou no 7, mas enfim, é dízimo, né? Então é isso, né? A variância é igual a 66,6666 e o valor esperado, né, do número de alunos que tira A na disciplina é 100. Tudo bem? Tudo bem. Tá, beleza. Então, pessoal, nota que eu não descobri quem é a distribuição da soma. Eu só calculei qual é o seu valor esperado e qual é a sua variância. Tá? Mas eu gostaria de saber se tem como, né, eu conhecer a distribuição dessa soma dessas Bernoullis, né? Porque aqui do lado, cada variável, né, cada fatorzinho era Bernoulli, cada um deles. E o que eu estava calculando, né, valor esperado e variância, era com respeito à soma deles. Então, eu gostaria de saber qual é a distribuição da soma. Eu já sei calcular o valor esperado e já sei calcular a variância. Mas isso não é suficiente para determinar a distribuição toda, né? A distribuição de forma completa para a soma das variáveis aleatórias. Bom, pessoal, e aí tem mais uma tabelinha, né, de distribuições das somas sob certas hipóteses, né? Então, vamos ver aqui alguns casos. Esse primeiro caso foi o caso que a gente acabou de fazer, aonde eu estou supondo, né, que as variáveis todas são independentes, isso é muito importante. Estou supondo que cada um dos x's aqui são independentes entre si. O x1 independente do x2, que é independente do x3, e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Se todas as distribuições, né, se todas as variáveis aleatórias forem independentes, né, e tiverem distribuição Bernoulli, a soma dessas n variáveis, né, dessas n variáveis aleatórias, vai ter distribuição binomial de parâmetros n e p. Tá? Então, olha só que interessante. Se você pega várias Bernoullis, todas elas têm que ter a mesma probabilidade P, tá? E se todas têm a mesma probabilidade P, a soma delas vai ser binomial, é uma outra distribuição, né, binomial, com dois parâmetros. O primeiro parâmetro da binomial, que é o n, é o número de tentativas, está aqui, né? O número de tentativas está ali. É a quantidade de variáveis que você está tratando. Né? E o segundo parâmetro P, é a probabilidade P que veio da Bernoulli. Tá? Então, nesse exemplo, né, que a gente acabou de fazer, eu tinha o seguinte, né? Eu tinha que cada xi desses aí, né, era uma Bernoulli com probabilidade de sucesso P,
E, na verdade, esse P era 1/3, né? Foi o que a gente argumentou aqui, né? E o número de alunos que tirou A no curso é a soma x1 até xn. Como n é igual a 300, então vai de x1 até x300, né? Bom, se a gente for olhar para a fórmula que está aqui, né? Essa soma é a soma de várias bernoullis, todas elas têm a mesma probabilidade de sucesso, e eu tenho 300 variáveis sendo somadas. Então, essa soma daqui tem distribuição binomial, pelo que o slide me diz, onde o n é o número de termos na soma, que é 300, e a probabilidade de sucesso é o p, né, que é 1/3, certo? E aqui de azul, tá? Então, pessoal, é interessante porque a gente consegue, né, nesse caso, né, no caso de Bernoullis independentes, todas com a mesma probabilidade de sucesso, a gente consegue saber exatamente a distribuição da soma. Vai ser binomial, o n vai ser o número de termos na soma, e o p vai ser a probabilidade de sucesso, tá? Então, é interessante, né? Porque se a gente lembrar qual é a interpretação da binomial, a binomial conta o número de sucessos, né, em n tentativas. Isso exatamente é representado pela soma das bernoullis, não é? Por quê? Se eu estou somando essas bernoullis aqui, o resultado da soma é o número de sucessos, certo? O resultado dessa soma aqui vai ser igual ao número de vezes que os xis foram iguais a 1. Ou seja, ele vai ser, de fato, né, o resultado dessa soma vai ser o número de sucessos, né, em 300 tentativas, onde cada sucesso, né, que é o xi ser igual a 1, acontece com probabilidade 1/3. Então, é exatamente, se eu olhar para essa soma, o comportamento probabilístico dela é exatamente o comportamento probabilístico de uma binomial, tá? Então, quando a gente pensa do ponto de vista da interpretação, faz sentido, né, essa relação de que a soma de Bernoullis independentes, todas com a mesma probabilidade de sucesso, resulte em uma binomial. Tá? Alguma dúvida nesse ponto, pessoal? Não, tá tranquilo. Beleza. Bom, vamos ver então mais alguns outros exemplos, né? Exemplo 2. Bom, esse exemplo é um pouquinho diferente, tá? Nesse exemplo eu tenho o seguinte: se cada xi for binomial, né, com o seu próprio número de sucesso, o seu próprio número de tentativas, que eu estou chamando aqui de NI, e aí como tem um I aqui embaixo, né, que é o mesmo I que está aqui, quer dizer que potencialmente cada termo, né, na soma, cada termo desse aqui na soma, vai ser uma binomial com N diferente, né, com N próprio. Tá? Então pode ser que o xi, pode ser que o x1 seja binomial 3p. Pode ser que o x2 seja binomial 2p. Então pode ser que nessa formulação não precisam ser iguais os n's na binomial. Tá? Então, se eu tenho isso, né, se eu tenho cada xi binomial, todas com a mesma probabilidade de sucesso, eventualmente a quantidade de tentativas pode ser diferente, né, para cada xi. Se eu somar todo mundo, eu vou obter binomial também. Só que, né, vai ser uma binomial onde o número de tentativas é a soma do número de tentativas de cada uma dos x's. E a probabilidade de sucesso se mantém, né? É um P. Tá? Um terceiro exemplo. Se eu tenho... Esse segundo é um pouco mais artificial, tá, pessoal? Não aparece tanto, né? Mas é legal saber, né? A gente consegue enunciar ele.
Vamos para o terceiro. O terceiro resultado diz o seguinte: se cada xi tem distribuição Poisson com a sua própria taxa, então, por exemplo, no caso do xi, eu posso ter x1 o número de visitas ao... digamos que xi seja o número de visitas a um posto de saúde para fazer o teste de Covid, digamos, tá? Onde o i representa o dia. Então, x1 pode ser hoje, digamos, né, que eu esteja começando a contar a partir de hoje. Então, hoje, eu vou lá e conto quantas pessoas, né, foram ao posto de saúde, a um determinado posto de saúde específico, procurando por teste de Covid. Então, no dia de hoje, né, no x1, ele vai ter a sua própria taxa. Então, eu tenho, o x1 vai ser uma Poisson com taxa lambda 1. Essa taxa lambda 1, ela está associada ao dia de hoje. No dia de amanhã, ninguém garante, né, que a taxa seja a mesma, seja o mesmo lambda 1 que foi ontem. Essa taxa pode mudar, né, a depender do dia. É lambda 2. No terceiro dia, eu tenho outra Poisson com outra taxa, tá? E assim sucessivamente, tá, pessoal? Então, a gente pode pensar, né, nesse exemplo. E se eu fizer isso até, digamos, né, um x, sei lá, 30, cada um com a sua própria taxa. Se eu somar o x1 até o x30, isso vai representar o número de visitas àquele posto de saúde, né, durante o mês, né, durante 30 dias corridos. Tá? Eu não sei se os postos abrem no domingo, mas, enfim, não estou muito preocupado com esse detalhe. É só para ilustrar, né, o exemplo. Então, se eu somar todo mundo, pessoal, qual vai ser a distribuição da soma? Bom, aí o que o slide está me dizendo, né, é que essa soma vai se distribuir como uma Poisson também. Tá? E a taxa vai ser a soma das taxas. Então, vai ser a taxa no primeiro dia, mais a taxa no segundo, e assim sucessivamente, até chegar à taxa no 30º dia. Tá? Então, no caso da Poisson, né, a distribuição da soma também vai ser Poisson, e a taxa dessa soma vai ser a soma das outras taxas, tá? Das taxas ao longo de cada dia. Tá? Então, esse aqui é mais um exemplo. Bom, e o exemplo número 4, esse é um dos exemplos que a gente mais deve usar, né? E se cada xi tem distribuição normal, com a sua própria média e a sua própria variância. Tá? Então, o que eu tenho é o seguinte, né? Eu tenho que o x1 é uma normal, uma média m1 e uma variância sigma 2, 1. x2 tem distribuição normal, uma média m2, variância sigma 2, 2. E assim sucessivamente, até um xn com distribuição normal μn, sigma 2n. Então, ó, cada xi, né, vai ter a sua própria média e a sua própria variância. Tá? Então, e se eu tiver aí, né, o interesse vai ser, né, se eu pegar e somar cada uma dessas normais, qual vai ser a distribuição resultante? Bom, o que o slide está me dizendo é que eu tenho que somar as médias e somar as variâncias também. Tá? Então, soma as médias, também soma as variâncias. Tá?
Então, tem esses 4 casos onde eu consigo saber a distribuição da soma, né? Dado que eu sei a distribuição de cada parcela, né? De cada uma das variáveis aleatórias. Tá? Tá claro, então, pessoal, todos esses 4 casos? Acho que sim. Tá? Bom, vamos ver num exemplo para a gente fixar bem essa ideia. Né? A gente tem, na verdade, 2 exemplos aqui nos slides. O primeiro, pessoal, é um exemplo mais teórico, né? Então não tem muito uma historinha, né? Só para a gente entender do ponto de vista operacional. Então vamos lá. Vou subir só um pouquinho para a gente poder ter aqui, né, essa relação aqui explicitada aqui nos slides, para poder usar ela aqui na frente. Então, ó, nesse exemplo, temos o seguinte, né, a gente tem x com distribuição normal, média zero e variância meio. Eu tenho uma outra variável y, que é normal, com a mesma média zero e a mesma variância meio. Só que x e y são independentes. X e y são independentes. Tá? Pessoal, uma pergunta. E aí ele pergunta aqui, né? Qual é a probabilidade de eu observar que a soma é menor ou igual a 0,5? Antes disso, pessoal, uma pergunta, né? Só para a gente fixar um pouco as coisas. X tem distribuição normal 0,5. Y tem distribuição normal 0,5. Pergunta é, o X é igual a Y? Sim ou não? Eu acho que não. Não, né? Por que não? Bom, enfim, né? Porque às vezes a gente não parou para, de repente, comentar com mais detalhe o que significa igualdade, né, em variáveis aleatórias, mas nota que o que eu tenho é que x e y, eles não são iguais, mas eles têm a mesma distribuição, ou seja, o comportamento aleatório que rege x é o mesmo comportamento aleatório que rege y, mas não quer dizer que x e y são iguais, né? Na verdade, eles vão ser diferentes, com probabilidade praticamente certa, né, de que o x vai ser diferente de y. Por exemplo, eu posso definir um x como sendo... Vou gerar uma nova janelinha aqui. Eu vou gerar o x como sendo igual a um valor da normal 0,5. Eu vou gerar um y da normal 0,5 também. Ó, gerei um valor de x. O valor de x está até anotado aqui. Ó. Eu já sei direto qual o valor de x. Menos 1,46,588, blá, blá, blá. E vou gerar um valor de y agora. Ó, o valor de y deu diferente. O valor de y deu diferente do valor de x. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o x e o y se distribuem probabilisticamente da mesma forma, mas não quer dizer que eles são iguais. O valor de x foi um valor gerado aleatoriamente da normal, e o valor de y é um outro valor gerado aleatoriamente da normal. Como a normal é uma variável contínua, é certo que esses dois valores não vão coincidir. O x e o y nunca vão ser iguais. Tá? Então, uma coisa é a variável aleatória ser igual a outra, e outra coisa diferente é elas terem a mesma distribuição. Nesse caso, elas têm a mesma distribuição, mas elas não vão ser iguais. Tá? Então, não tem chance de elas acabarem sendo iguais. Se fossem discretas, né, mesmo assim, né, mesmo se elas fossem discretas, eu teria que olhar pela a questão da independência. Né?
sendo independentes, elas não são a mesma variável aleatória, mas pode ter até uma chance de que elas sejam elas assumam o mesmo valor. Né? Pode ter uma chance de que o valor de x acabe sendo o mesmo valor de y, porque a distribuição é discreta, então ela pode ter coincidência aí. Mas, enfim, não quer dizer, de novo, que as variáveis são iguais, elas só têm a mesma distribuição. Tá? Então, beleza, tá certo, é isso mesmo. O x e o y não são iguais. Então, vamos lá, vamos calcular, né, quem é essa probabilidade aqui que a gente tinha ficado de calcular. Bom, pessoal, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso calcular a probabilidade de que a soma das variáveis seja menor do que meio? Bom, o que eu posso fazer é achar quem é a distribuição da soma, né? Então, quem é essa distribuição? Como que a soma se distribui? Então, vamos lá. Ó, o que a propriedade 4 nos diz é que se eu tenho várias normais independentes, a soma entre elas também é normal. Né? Até, quando eu leio até aqui, é essa a conclusão que eu tive, que se cada variável é normal, a soma também é normal. Então, beleza, né? A soma é normal. E quem é a média? É a soma das médias. Então, a média vai ser 0 mais 0, porque é a média de x mais a média de y. E a variância? A variância também é a soma das variâncias. Então, vai dar meio mais meio. Né? É isso que a propriedade 4 está dizendo. Então, né, essa normal acaba sendo uma normal com parâmetro 0, 1. Então, é uma normal padrão. Né? Ou seja, essa soma x mais y se distribui como uma normal padrão. Então, quando eu pergunto qual é a probabilidade de x mais y ser menor ou igual a 0,5, o que eu quero saber é qual é a probabilidade de que uma variável aleatória, que essa aqui é a soma, né, que é normal 0,1, seja menor do que meio. Né? Então, vamos lá. Eu quero saber qual é a probabilidade de eu observar um valor menor do que meio na normal padrão. Deixa eu fazer o desenho aqui. Então, a normal padrão é centrada no 0. Então, tem esse desenho aqui. E aqui eu tenho o valor de x mais y. E aqui no eixo y eu tenho a densidade dessa soma. Eu tenho a f da soma. O meio está aqui em algum lugar. E o que eu quero saber é qual é a probabilidade de x mais y, né, que se distribui nessa curva daqui, seja menor do que meio. Bom, como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui no R, né, e pedir. Eu tenho que lembrar, né, que menor ou igual a meio, eu estou pegando a esquerda, né? Então, a área esquerda é dada pela função P-norme, que a gente viu na aula passada. Então, é P-norme de 0,5. Ou seja, dá 0,6915. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida nessa questão, nesse exemplo? Só uma dúvida básica que eu acho que eu já achei na última aula, mas é só para ter certeza que agora eu já estou esquecendo. A gente considera o menor igual como menor ou o maior igual como maior em variáveis contínuas ou só no normal padrão? Ah, boa pergunta. É sempre que a variável for contínua, tá? Então, sempre que será x for contínua, temos
que a probabilidade de x ser menor ou igual a x é igual à probabilidade de x ser menor do que x, e a probabilidade de x ser maior ou igual a x vai ser igual à probabilidade de x ser maior do que x. Porque a igualdade sempre tem probabilidade zero. Né? Porque P de x igual a x é zero para qualquer x. Tá? Tudo bem? Tudo certo, obrigado. De nada. Para que isso aqui aconteça, basta que a variável aleatória x seja contínua. Tá? Não precisa necessariamente ser normal. Então, para uniforme, por exemplo, também vale isso. E para outras variáveis que não sejam normal padrão, tipo normal 0,5, também funciona. Normal 3, 45, também vai funcionar. Tá? Então, pessoal, está dando certinho, né, como eu tinha colocado aqui. Bom, e aí vamos dar um último exemplo, que foi o exemplo dado aí na aula anterior, numa das aulas anteriores. Né? Já faz um certo tempo que a gente viu esse exemplo. Era o exemplo dos filhotes de peixe no aquário. Então vamos lá, a gente tem, né, a seguinte questão. A gente tem um aquário com 11 fêmeas de peixes beta, 7 fêmeas de guppy e 8 fêmeas de platina. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui DI, que representa... E aí ele está olhando, né, para o número de filhotes que vem de cada fêmea, né, dos betas, grupos e platis. Então, eu vou chamar de BI. Eu vou chamar de BI o número de filhotes, da iésima fêmea de beta. Né? E aqui o I vai de 1 até 11, né? Que são 11 fêmeas de beta. Guppy, né? Então vou botar Guppy e vou botar GJ, né? Número de filhotes da iésima fêmea de Guppy. Então J vai de 1 até 7. Plati, que é PL. Número de filhotes da iésima fêmea de Plati. Tipo 1. O L vai de 1 até 8, porque são 8 fêmeas de platina. Tá? Bom, e ele me diz o seguinte, né? Então, estima-se que o número de filhotes gerados por cada fêmea, né, siga o modelo de Poisson, com taxas iguais a... Aí aqui tem as diferentes taxas, 20, 120 e 50, por ninhada para cada uma dessas aqui. Então, 20 é a taxa para beta, 120 é a taxa para guppy e 50 é a taxa dos platis. Tá? Vou anotar aqui. Beta I. Todos os beta I's têm distribuição Poisson com taxa 20. Os guppies têm taxa Poisson... Não, tem distribuição Poisson com taxa 120. E os platis, né, tem distribuição Poisson com taxa de 50 por unidade. Ou seja, cada beta, né, cada peixe beta fêmea, né, espera-se que ele tenha 20 filhotes, cada um deles. Mas não quer dizer que cada um vai ter 20 exatamente. Existe uma aleatoriedade aí. Não é a mesma coisa para guppy, só que para guppy, em média, eu espero 120 filhotes,
E para o Platin, em média, eu espero 50 filhotes. Então, o que a gente viu, né, na aula passada, a gente fez a conta. Quer dizer, na aula passada não, né? A gente fez a conta, deixa eu chamar aqui, o total, né, esse T é o total de novos filhotes. Né? O total de novos filhotes vai ser a soma dos filhotes de beta, aí o I vai de 1 até 11, mais a soma do número de filhotes de grupo, o J vai de 1 até 7, mais a soma do número de filhotes de platino. O L vai de 1 até 8. Tá? Então é isso. Aí o total é a soma, né, de todas essas variáveis aleatórias aqui. E aí, pessoal, na aula, a gente tinha feito a conta do valor esperado de T, que era muito fácil, né? Era só fazer 11 vezes o valor esperado de GI, né? Eu vou deixar só a conta armada aqui, né? 11 vezes, que são 11 PIs, né? Então vai dar 11 vezes 20, mais 7 vezes 120, mais 8 vezes, né? 8 vezes a média de cada fêmea de platina, que é 50. Tá? Aí a gente fez a conta com detalhes, né? E tinha chegado em 1.640. Tá? Aí aqui eu estou pulando várias etapas porque a gente já fez isso numa das aulas passadas. Tá? Então a gente calculou o valor esperado, né? O valor esperado do total de filhotes no aquário, supondo que cada fêmea tenha exatamente uma ninhada. Então, se a gente supuser, né, que as fêmeas têm as suas ninhadas de forma independente, né, uma da outra, ou seja, o fato de uma beta ter tido filhote, né, ter tido, sei lá, 22 filhotes, não altera a chance de que uma grupo tenha os seus próprios, um número específico de filhotes. Ou que uma outra peixe beta também tem os seus filhotes. Né? Então, uma coisa não, a gente está supondo que uma coisa não interfere na outra. Se a gente supuser isso, o que a gente vai ter é a soma de várias poissons, certo? Então, estou somando 11 variáveis poissons de taxa 20, mais 7 poissons de taxa 120, mais 8 poissons de taxa 50. Né? Então, pessoal, a gente consegue saber quem é a distribuição da soma. Né? Aqui eu só estava calculando o valor esperado, mas eu tenho acesso a toda a distribuição. Se a gente retornar, né, a gente tem o seguinte, né, da propriedade 3, né? A gente tem que, se cada parcela é a Poisson, a soma de todos vai ser Poisson também. A soma de todo mundo vai ser Poisson também. Então, ó, como cada parcela é Poisson, a soma é Poisson também. Lembrando, né, que a gente sempre precisa ter independência para poder fazer essas afirmações. Né? Para poder inferir sobre a soma, a gente precisa que as variáveis sejam independentes, que é a suposição que está sendo feita no problema. Né? E quem é a taxa da Poisson? A taxa da Poisson é a soma das taxas. Né? Então, vai ser a soma de todas as taxas. Então, vou somar uma taxa de 20, 11 vezes. Dá para botar até aqui a conta direta. Não dá para fazer assim. Então, vou somar 20, que é a taxa das betas, 11 vezes. Mais, aí vou somar, né, 120, que é a taxa dos loops, 7 vezes. Mais, e aqui eu vou somar 50, que é a taxa dos platis, 8 vezes. Então, ó, é a mesma conta daqui de cima, né? Então, isso aqui vai resultar numa Poisson, cuja taxa é esse valor, porque eu calculei que o valor dessa soma aqui é 1.640.
Então, deu uma Poisson com taxa 1.640. Então, pessoal, de posse disso, eu já sei quem é a distribuição de probabilidade, né, do total de novos peixes no aquário. Vai ser uma Poisson também. E aí, pessoal, já fica direto, né? Eu também posso calcular o valor esperado de ter direto, sabendo que o fato, né, sabendo que o valor esperado de uma Poisson é a sua taxa. Então, descobri que é uma Poisson com taxa 1.640, já sei o valor esperado. Né? E de posse disso, eu consigo calcular coisas do tipo, qual é a probabilidade de que o total de novos peixes no aquário seja maior do que ou igual a, digamos, 1.800 peixes. Consigo calcular isso, né? Porque eu já sei a distribuição da soma. Então, vamos olhar aqui. Então, aqui, né, o que a questão pedia era para obter a distribuição de probabilidades, né? E a variância do total de filhotes no aquário. Já calculei a distribuição e agora eu preciso calcular a variância. Tá? Bom, calcular a variância é fácil, né? Por quê? Na Poisson é só lembrar, né? A variância da Poisson é igual também à sua taxa. Então eu tenho o seguinte, ó, se x tem distribuição Poisson com taxa lambda, então o valor esperado de x é lambda, e na Poisson a variância de x também é lambda. Então, se eu quiser saber a variância do número total de peixes, essa variância vai ser lambda também, que são os 1.640, tá? E, de fato, pessoal, como eu sei a distribuição de probabilidade de T, eu consigo calcular qualquer probabilidade envolvendo T, né? É só, por exemplo, se eu quiser T maior ou igual a 1.800. Vamos fazer isso aqui como exercício, tá? Vou colocar aqui como exercício adicional. Né? Descobrir quem é a probabilidade de T ser maior do que 1.800. Bom, como a gente pode fazer isso? Né? A gente pode lembrar que existe a função P-pos do R, né? Essa P-pos, ela me dá a acumulada, né? Agora, eu só preciso lembrar que no caso da Poisson tem uma igualdade aqui, não é isso? E a Poisson é discreta, né, pessoal? A Poisson é discreta, ou seja, as igualdades têm probabilidade positiva. Então, quando eu tenho variável aleatória discreta, eu não posso ignorar a igualdade, igual fazia no caso das contínuas. Então, é bom até a gente fazer esse exercício para fixar isso, né? Então, se eu quero maior ou igual, como é que eu posso transformar isso, né, fazendo algebrismos, para aparecer o menor ou igual? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer isso ser igual a 1 menos o complementar, né? 1 menos P de T menor do que 1.800, não é isso? O complementar de T ser maior do que 1.800 é T maior ou igual, né? O complementar disso é T menor do que 1.800. Só que ainda não está certo, né? Porque o P-pos, ele me dá a desigualdade com sinal de igual incluso. Eu tenho que me lembrar, né? P é variável discreta, que é Poisson. Poisson é variável aleatória discreta. Então, né, acontece o seguinte. Se o T é menor do que 1.800 e o T é discreto, o maior valor que o T pode assumir é de 1.799. Certo? Então, eu dizer que T é menor do que 1.800, quando eu sei que o T é um número inteiro positivo ou zero, é a mesma coisa que eu dizer que esse número vai até, no máximo, 1.799. E aí sim, aí eu posso incluir a igualdade aqui. Tá? Então, sempre tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? No caso da variável ser discreta, eu preciso olhar com cuidado para a desigualdade. Tá? Então, o que eu tenho que calcular é 1 menos P-pos, né, que é a probabilidade acumulada na Poisson,
até o ponto 1799. E eu preciso dizer quem é o lambda dessa poção, né? No caso aqui, quem é o lambda? O lambda do total é 1640. 1640. Então, ó, 1 menos P-Coins 1799 com taxa 1640 é esse valor bem pequenininho aqui, né? É 5,2 vezes 10 elevado a menos 5. Esse é menos 0,5, né? Quer dizer, vezes 10 elevado a menos 5. Tá? Então, uma probabilidade bem pequena. Né? Então, com isso, pessoal, se eu sei a distribuição, né, do total, né, se eu sei a distribuição toda da variável aleatória, eu consigo calcular qualquer probabilidade que eu esteja interessado, né, para aquela variável aleatória. Então, por isso, eu consegui calcular aqui essa probabilidade de ser maior do que 1.800. Tá? Alguma dúvida nesse exercício, pessoal? Em algum exercício da lista vai dar alguma conta que a gente tem que botar elevado? Ah, boa pergunta, né? Por causa dessa notação esquisita, né? O AVA, ele não aceita coisas assim, até onde eu sei, tá? Eu nunca escrevi algo assim. Se isso acontecer, vai ser meio chato, tá, pessoal? Então, se isso acontecer, tem que escrever um número como decimal. Né? Então, no caso, seria 0,123452. Porque isso aqui vai ser exatamente igual a 5,2 vezes 10 elevado a menos 5. Tudo bem? Tudo bem. É um pouco chato, mas é porque eu tenho quase certeza que o AVA não entende o que é essa notação aqui. Então, tem que escrever o número por extenso. Mas eu acho que não. Quando eu faço as questões, eu dou uma olhada, né, para ver se as respostas dão todas números que não são muito pequenos. Mas como eu gero 100 ou às vezes 200 questões aleatórias por vez, pode ser que passe batido e acabe acontecendo o resultado desse. Mas aí vocês já estão sabendo, né? É só colocar tudo como decimal. Tudo bem? Alguma dúvida nesse exemplo? Tudo certo. Hum. Oi, pode falar. Não, eu só falei tudo certo. Ah, tá. Beleza. Bom, pessoal, eu vou dar só um tempinho aqui. Eu já volto, então. Eu vou pegar, vou colocar os próximos slides aqui e eu já retorno daqui a uns 5 minutinhos para a gente. Eu só preciso dar uma pausa um pouquinho para usar a garganta. Né? Aí, quando for 9h40, eu volto só para dar a introdução aí para o próximo assunto que a gente vai ver na aula que vem, tá bom? Mas eu já volto, tá, pessoal? Só para poder beber uma água e descansar um pouquinho a garganta. Tranquilo, tranquilo. Tá bem.
Oi, pessoal. Bom, retornei aqui. E, Ô, professor, Oi. desculpa interromper, mas assim, se não for atrapalhar muito, teria como você explicar aquela tabela de novo, se não for problema, Qual da, tabela? da idade com aberração? Eu não entendi muito bem, na última aula eu não entendi direito. Ah, Aí hoje você falou mais por cima, eu fiquei um pouco perdido também. tá. Bom, essa tabela, é algum ponto específico dela? Ou... Não, eu fiquei confuso no geral mesmo. Tá, beleza. Bom, a coisa mais básica da tabela é o seguinte. Ela tem duas partes, né? A parte interna e a parte externa. A parte interna representa a probabilidade conjunta, né? Então, por exemplo, se eu for olhar para essa célula aqui da tabela, como é que eu interpreto? Bom, essa tabela é a aberração genética presente e idade pertencente a essa faixa aqui. Então, isso aqui representa a probabilidade de eu ter a idade da mãe, ter da idade da mãe, está entre 35 e 40, né, interseção com, né, porque se refere a essa idade nessa faixa, e se refere à aberração genética presente. Então, aberração presente. Né? Então, se refere a essas duas coisas ao mesmo tempo. Né? Qual é a probabilidade de eu encontrar uma mãe nessa faixa etária cujo filho, né, tenha tido tenha apresentado essa aberração genética. Essa probabilidade é de 3%. Então, é assim que eu leio. Então, se eu fosse ler esse, né, por exemplo, esse valor, seria a probabilidade, né, de que a mãe, né, dessa criança tem idade superior a 40 anos e a aberração, né, e a aberração genética na criança esteja ausente. Tá? Então, representa isso. Então, isso é assim que eu leio os valores de dentro da tabela. Fez sentido? Fez, entendi. E do lado de fora, ele diz respeito só àquela marginal. Então, por exemplo, se eu estiver olhando aqui o valor de 0,48, então só para bater, né? Então, aqui vai ficar azul, aqui em verde. Então, em verde eu tenho o valor 0,48. Isso se refere à idade pertencente à faixa de 35 a 40. Então, isso é 0,48. Tudo bem? Tranquilo. E se eu estiver olhando para, digamos, essa probabilidade aqui, isso se refere a T de aberração presente. Tá? Tudo bem? Aham. Então, beleza, né? A aberração presente, isso aqui é 0,04. Então, né, se a idade e a presença ou não da aberração fossem independentes, eu teria que a probabilidade da interseção teria que ser igual ao produto das probabilidades das marginais. Né? Então, eu teria que ter, se fossem independentes, né,
se idade e a aberração, melhor, e a presença de aberração forem independentes, né? Então, devemos ter que essa probabilidade em azul vai ter que ser igual ao produto, né, das probabilidades em verde, né, pela probabilidade em laranja. Tá? Como não é o caso, né, como isso aqui não é verdade, né, eu não tenho independência. Tá? Porque se elas forem independentes, tem que ser igual. Esses dois, o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito. Né? Só que isso não é verdade. No caso, se eu faço a conta, ela não vai dar isso. Então, como não é verdade, então não tem como serem independentes, idade e a presença da aberração. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Eu acho que era só isso, né? Tem mais alguma dúvida? Mas aí, nesse caso, o 0,96, então, representa somente a ausência de aberração, Isso. e o 0,52 é somente a idade de 40 para cima. Isso, exato. Exatamente. E aquele 1 lá embaixo é o quê? Esse 1 é o total, né? Representa o total. Ele vai ser sempre igual a 1. Ah, tá. Isso não muda. Tem várias formas de você contabilizar o total. Se você somar tudo que está aqui dentro, só essa parte de dentro, vai dar 1. Né? Se você somar esse mais esse, também vai dar 1. Se você somar esse mais esse, também dá 1. E tem que ser, né? Porque se esses caras aqui representam probabilidade da aberração presente e esse é a aberração ausente, não tem como. As duas têm que somar 1. E a aberração ou está presente ou está ausente. Ela não tem como estar meio termo. E a idade também. A idade na verdade, ela tem até como não ser nenhum desses dois valores. Né? Pode ser menor que 35, né? Pode ser menor do que 35, exatamente. Então, assim, depende de como foi estruturado o ponto. Né? Se eu só estou interessado, aí depende de quem é a minha população. Como eu fiz com que essas proporções somassem 1, implicitamente, né, o que eu estou assumindo é que eu só estou investigando a ocorrência dessa aberração em mães com mais de 35 anos, tá? Com pelo menos 35 anos. Então, tem esse pequeno porém, né? Toda a conclusão que eu vou tirar sobre dependência ou independência leva isso em conta. Tá? Então, o que eu estou levando em conta é idades apenas de 35 anos para cima. Pode ser, né, que ao considerar idades mais baixas, né, eu tenha algo diferente, né, eu tenha relações diferentes. Mas aqui não está sendo investigado. É como se a população de interesse fosse só das mães acima dos 35 anos. Tá? Enfim, é um exemplo um tanto artificial. Né? Eu acho que o mais correto seria incluir aqui, ter uma terceira classe, né, das mães com menos de 35 anos de idade. Tá? Mas aí também pode ser, né, que isso seja uma aberração que não costume aparecer em mães mais novas de 35 anos. Eu acho um pouco difícil defender isso, mas é porque eu realmente não sei, né, porque
é um exemplo de livro, então não tem um compromisso de, tipo, isso não são dados coletados de fato, são valores postulados, mas é importante que a gente saiba as consequências, né, do que a gente está supondo aqui. Se a gente só está colocando acima de 35, é porque a gente está considerando, né, o universo apenas das mães com pelo menos 35 anos de idade. A gente não está considerando as mães com menos de 35 anos. Tudo bem? Foi, consegui entender. Obrigado. De nada. Bom, pessoal, eu ia começar aqui a partir de análise exploratória de dados, mas eu acho que vai ficar meio ruim começar faltando só 10 minutos. Né? Então eu acho que eu posso deixar isso aqui para a aula que vem. Tá? Porque senão eu vou começar um assunto, daqui a 5 minutos eu vou ter que parar, não vai ser muito útil. E depois, na semana que vem, eu vou ter que relembrar de novo. Então, vou parar por aqui a aula de hoje e a gente retoma, então, a partir desses slides da aula 6 na semana que vem. Beleza? Lembrando da lista de exercício, pessoal, que já está no AVA e já dá para vocês começarem a fazer. Então é isso, pessoal. Um abraço aí para todo mundo e a gente se vê semana que vem. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Melhores aí. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até mais. Até mais, pessoal.